Olá pessoal, satisfação ter vocês aqui mais uma videoaula, Dr. Bruno falando. E nessa aula de hoje, eu quero estar aqui falando com vocês sobre o tema de responsabilização e que dependendo do contexto, vocês podem, pelo mesmo ato, estarem respondendo em várias esferas e dependendo da situação, se você for absolvido em uma, pode ser que você não responda em mais nenhuma delas, tá? Gostou desse assunto? Quer ficar por dentro? Quer sair daqui muito bem informado? E quer ter acesso à playlist que vai aparecer aqui? Então fica aqui comigo até o final dessa videoaula, pessoal, que vocês não vão se arrepender. Dito isso, vamos direto ao assunto, que aqui não tem enrolação. Eu já havia dito em outras videoaulas, e reitero nessa, que dependendo do que a pessoa pratica, ela pode responder em diversas esferas. Ela pode responder na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa, tá? Então, pegando aqui um exemplo, vamos colocar aí um servidor público, tá? Servidor público federal. Se esse servidor público federal, ele faz alguma besteira, comete alguma irregularidade, dependendo do tamanho dessa besteira, dessa irregularidade que ele cometeu, ele pode estar respondendo nessas três esferas. A esfera administrativa, o que diz a esfera administrativa? Quando é que ele responde nessa esfera? É quando ele viola o estatuto no qual ele é regido, né? Servidor Público Federal aqui no Brasil é regido pela Lei 8.112 de 90. Então, nesse caso aí, ele violando alguma coisa dentro desse estatuto, ele vai responder na esfera administrativa. A esfera penal diz respeito à prisão, quando ele comete algum crime. E a esfera civil diz respeito à indenização, indenizar os danos que aquele servidor público, que aquela pessoa ali, ela cometeu. E na esfera administrativa, né, ele vai responder por um PAD, processo administrativo disciplinar, e esse PAD pode gerar uma demissão. Ok. Porém, já falei antes, e repito uma vez mais, que essas três esferas, elas são independentes entre si. Então, ele pode ser absolvido numa, pode ser condenado na outra, e por aí vai, tá? Então, é isso que eu falei antes e repito, elas são independentes. Porém, uma delas é, entre aspas, digamos assim, mais forte do que as outras, que é a esfera penal, tá? Por quê? Bom, vamos fazer uma rápida aqui análise, né? Esfera administrativa, tudo bem, se você cometeu alguma irregularidade como servidor, você responde por um PAD e aí você sofre uma demissão. Ok, ser demitido do serviço público deve ser péssimo, horrível. Porém, você ir preso, a pessoa ir presa, garanto que é algo muito pior, tá? Então é por isso que o legislador, ele analisando esse contexto geral, ele colocou algumas restrições, no qual, se a pessoa ela for absolvida na esfera penal, não vai acontecer nada com ela na esfera administrativa, ou seja, ela não vai ser demitida na esfera administrativa. E que hipóteses são essas, doutor Bruno? São essas duas hipóteses que eu quero estar aqui trazendo para vocês aqui nessa aula online e que vocês precisam ficar por dentro desse assunto. As duas hipóteses são inexistência do fato ou ausência de autoria. Então, o cara, vamos supor, esse servidor público, ele está lá respondendo um PAD na esfera administrativa, foi demitido, tá? Geralmente a esfera administrativa ela é mais rápida do que a esfera penal. Então ele foi demitido na esfera administrativa. Porém, lá na esfera penal, o processo criminal se desenrolou. Lá no final, o juiz constatou que não houve fato, que aquele fato ali pelo qual ele estava sendo acusado não aconteceu. Ou então, o fato aconteceu, mas aquele sujeito, aquela pessoa, ela não cometeu crime. Ausência de autoria. Ficou comprovado que no momento que aconteceu o crime, aquela pessoa estava, por exemplo, internada no hospital. Tem como comprovar
que a pessoa estava ali internada no hospital. Ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, tá? Inexistência do fato, ou então inexistência de autoria, ausência de autoria, ficar comprovado isso, nesse caso aí, a pessoa ela vai ser reintegrada, aquele servidor público que foi demitido, ele vai ser reintegrado ali na esfera administrativa, ou seja, aquela demissão ela não vai servir de nada. Ah, doutor Bruno, mas as esferas elas não são independentes entre si? Sim, mas é isso que eu falei e repito uma vez mais. Essa esfera penal, entre aspas, ela tem um pouco mais de força. É um pouco mais importante, digamos assim, porque você está lidando com a liberdade da pessoa, entendeu? Por isso que é algo assim um pouco mais importante. Então, dependendo da situação, né, se a pessoa ela for absolvida ali na esfera penal, ela não vai responder na esfera administrativa, não vai responder na esfera civil, ela vai voltar para o cargo que ela ocupava antes. Agora, são só essas 2 hipóteses. Doutor Bruno, o servidor público ele foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas. E vamos supor que ele já tinha sido demitido na esfera administrativa. Ele vai poder voltar a trabalhar? Ele vai ser reintegrado? Não. Somente naquelas 2 hipóteses que eu falei, tá? A inexistência é uma coisa, falta de provas é outra. Às vezes, sabe que foi ele que cometeu, mas não existe evidência suficiente para estar conseguindo condenar aquela pessoa, tá? Então, são esses pontos importantes que eu queria estar aqui trazendo para vocês, porque são assuntos que confundem muito, são assuntos que muitas pessoas têm dúvida, e se você quer ficar por dentro dos seus direitos, se você quer ficar muito bem informado, você precisa saber desses detalhes. Agora me contem, pessoal, vocês sabiam disso? Sabiam, não sabiam? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal. Leio tudo, respondo tudo, é sempre uma honra estar aqui ajudando vocês. E vocês também podem me ajudar, pessoal, a fortalecer aqui meu trabalho, fortalecer aqui meu canal, dando o like. Ao fazer isso, vocês ajudam a fazer com que essa videoaula ela chegue a cada vez mais novas pessoas. Então, gostou dessa aula? Deixa teu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e clica aqui embaixo no sininho de notificações, que aí você não vai perder mais nenhum vídeo que chegar aqui no meu canal. Vai aparecer uma playlist aqui também em cima, tá? De direito administrativo. Então, perdeu algum conteúdo, caiu de paraquedas hoje aqui no meu canal, clica aqui na playlist, que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos que já foram gravados aqui na minha videoaula. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de sempre e nos vemos na nossa próxima videoaula recheada de informações e atualizações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.